Estamos começando o nosso 8º mandamento. No vídeo de hoje, temos como tema resgatar a importância da cidadania participativa. O bom funcionamento da democracia requer o equilíbrio de 4 ingredientes: liberdade individual, Estado de Direito, economia de mercado e cidadania participativa. Boa parte da crise da democracia resulta do fim da cidadania participativa. O cidadão ficou viciado em privilégios estatais e se comporta como uma criança mimada. Sua luta política consiste em reclamar do governo, fazer greve para defender privilégios corporativistas e pressionar por benefícios setoriais que oneram o Estado e prejudicam a sociedade, drenando o potencial do país de competir, inovar, produzir e empreender. No vácuo deixado pela cidadania participativa, surgiram 3 males que debilitam a democracia. O primeiro é o crescimento do despotismo governamental. Governos passaram a ditar leis que invadem as escolhas privadas, regulando os hábitos alimentares, as preferências sexuais e as normas sociais, padronizando a nossa maneira de falar, agir e pensar. Essa ingerência indevida procura estabelecer regras de comportamento politicamente correto, uma verdadeira afronta às liberdades individuais, aos princípios liberais e à pluralidade, e revela uma sociedade de baixa tolerância com as diferenças de crença, opinião e comportamento. Esse desinteresse do cidadão o leva a abrir mão de alguns dos seus direitos, responsabilidades cívicas e liberdades individuais, delegando mais poder ao governo, não só sobre questões políticas, mas também sobre a vida cotidiana. Alex Tocqueville, pensador francês do século XIX, via nesse despotismo suave do Estado a mais perigosa ameaça à democracia, o que causa um segundo mal, a proliferação de grupos de pressão que disputam o poder para obter favores governamentais, ignorando o bem-estar da sociedade. O crescente poder político do corporativismo, que vem capturando o Estado, desencoraja a inovação, a competição e o bom funcionamento da economia de mercado. Como dizia Aristóteles, a democracia se transforma em tirania quando o governo passa a tratar os interesses corporativistas como se fossem da nação. O terceiro mal é o fortalecimento do populismo. O desengajamento do cidadão da vida pública o transforma em uma presa fácil de demagogos. Líderes populistas utilizam o sensacionalismo ideológico, o nacionalismo xenófobo e o ódio para o entendimento simplista dos problemas complexos da sociedade e canalizar as frustrações, os medos e os desejos de cidadãos incautos para mobilizar as massas, conquistar votos e assegurar o poder. Os populistas enfraquecem as instituições democráticas, pois enxergam nos limites constitucionais um entrave para satisfazer a vontade popular. O legado de governos populistas é de debilidade do sistema democrático e profundas crises econômica, política e social. Isso só será evitado se resgatarmos os fundamentos da cidadania participativa. Aristóteles considerava a formação do caráter do cidadão essencial para o funcionamento da democracia. O propósito da política era formar cidadãos virtuosos. Na política, a ausência de virtude transforma a liberdade em anarquia e a democracia em tirania. Aristóteles acreditava que o ser humano destituído das virtudes cívicas, como a coragem, a prudência e a moderação, se torna o mais perigoso e o mais feroz dos animais. Mas como se desenvolve a virtude cívica? Para Aristóteles, ela se aprende na prática, com a participação do cidadão na vida pública, envolvido nos reais embates políticos que ocorrem não só no mundo das ideias, mas nos espaços públicos, no Congresso, no governo, nas urnas e no voto. No Brasil, a escola forma cidadãos mimados, em vez de cidadãos com espírito cívico. Fala-se na sala de aula de direitos, mas não se discute as obrigações e os deveres da cidadania. Sócrates desconcertava os jovens com perguntas fundamentais que os faziam refletir sobre o bem e o mal, o justo e o injusto, ajudando a moldar sua conduta moral e obrigando-os a examinar as suas crenças, a formar seu caráter e a ponderar sobre suas escolhas éticas e políticas. O diálogo socrático sedimentava a noção de que somos responsáveis pelas nossas escolhas, nosso destino e nosso país.
A educação antiquada, doutrinária e de viés esquerdista que domina o ensino no Brasil não está preocupada em formar cidadãos virtuosos, mas militantes partidários e reivindicadores de direitos corporativistas. Assim, o espírito corporativista espalhou-se por toda a sociedade, exigindo benefícios, privilégios e incentivos do Estado, mas raramente debatendo as consequências nefastas para o país e para as próximas gerações. Todos esses fatores obrigaram as pessoas a buscarem outros fóruns para discutir as questões públicas. O engajamento cívico passou a ocorrer nas redes sociais, nos movimentos cívicos, nas instituições do terceiro setor e em alguns nichos de comunicação, como blogs, canais de TV a cabo, mídias sociais e em algumas publicações conceituadas. A cidadania participativa se manifesta nesses espaços que produzem ideias, debates e soluções inovadoras que vêm obrigando os governos a reagirem à pressão da sociedade. As instituições formais, partidos políticos, governo e Congresso, estão se esclerosando. Elas têm de se abrir para a sociedade civil e encorajar o florescimento da cidadania participativa, porque a melhor forma de reconectar o Estado com a sociedade é a descentralização do poder. Se dermos a devida atenção aos reais problemas do país, conseguimos não só desenvolver soluções inovadoras, como também rever conceitos, atitudes e crenças que nos impedem a enfrentar as mudanças de comportamento e de cultura que travam o progresso do país. Mas se nos distanciarmos da política, criamos uma visão infantil do governo, o que gera expectativas irrealistas do Estado e dos políticos, causando frustração e alimentando o cinismo em relação à política e às instituições democráticas. O espírito de colaboração para resolver problemas na arena pública ressuscitará o realismo político, indispensável na longa e difícil batalha para desmantelar o assistencialismo estatal e criar o Estado prestador de serviço. E só será vencida se conseguirmos um novo consenso em torno das reformas inadiáveis do Estado. Esse foi o 8º episódio da nossa série. Obrigado por acompanhar.